Olá, queridos amigos, queridas amigas. Muita alegria que estamos aqui mais uma vez, trazendo esses conceitos que estamos estudando da China antiga. Hoje veremos os últimos aforismas do livro Tao Te Ching. Estamos chegando ao final desse livro e iniciaremos algo mais o estudo dos Analectos Confúcio. Muito bem. Se você está chegando pela primeira vez, ajude aqui esse projeto, curtindo o canal, se inscrevendo no canal, compartilhando nas suas redes sociais e com isso mais pessoas terão acesso ao conteúdo que estamos refletindo aqui a cada vídeo. E esses conteúdos eles são alinhados, de certa forma, com os conceitos cristãos, com os conceitos de ética, de moral, principalmente aqui nos estudos da China antiga, se trata muito disso, de trazer, né, de se tornar, aliás, pessoas melhores socialmente falando, na comunidade, na família e nas ações diárias. Vamos aqui para a nossa apresentação, projetos de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, China antiga. Sempre aqui tocamos nos nossos objetivos, estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Então, estamos aqui na nossa agenda, no último vídeo sobre o livro Tao Te Ching, e estaremos abordando aqui os capítulos ou os aforismas 76 a 81. E já no próximo vídeo estaremos abordando, iniciando o livro 1, livro 2, Analectos. Para dar aqui o ambiente místico, a introdução das reflexões, Lao Tzu traz o seguinte pensamento: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Muito bem. Então, finalizando esse livrinho aqui, Tao Te Ching, um livro pequeno, mas que traz profundas reflexões, profundos conceitos, ideias, para que nos tornemos cada vez melhores em nós mesmos. Então, vamos aqui já no aforismo 76, que diz o seguinte: quando ingressa na vida, o homem é tempo e fraco. Quando morre, é duro e forte. Ao entrarem na vida, as plantas são terras frágeis. Quando morrem, são secas e duras. Por isso, os duros e os fortes são companheiros da morte, e os tenros e os frágeis são companheiros da vida. Por isso, se as armas são fortes, não sairão vitoriosas. Quando as árvores são duras, são abatidas, e o que é grande e forte diminui, o que é suave e próspero, o que é suave, desculpa, e fraco prospera. Muito bem. Então, aqui a gente já vê que Lao Tzu vai falar um pouquinho sobre essa dualidade, essa ideia, né, de rígido e flexível, de vida e morte, de fraco e forte. Então, é, ele traz esse conceito para que nós possamos, né, tentar ser o mais maleáveis possível. Então, quando eu sou maleável, quando eu sou tenro, né, quando eu sou frágil, a ideia aqui de frágil, de
fraqueza, ela não traz a mesma concepção que a gente entende hoje, né? De fraqueza ser algo pejorativo, mas é uma ideia de sem rigidez, né? Então, o frágil, né, nessa ideia aqui do Lao Tzu, é uma ideia que traz uma flexibilidade, ele ser flexível, né? Ele poder ser moldado, então que nós possamos nos moldarmos diante das situações, entendermos, aproveitarmos as experiências que estamos tendo, seja elas experiências felizes, seja elas aquelas não tão felizes, seja aquelas experiências que nos traz energias positivas, às vezes as experiências acabam nos trazendo energias não tão positivas assim, e que nós possamos ser maleáveis, flexíveis, para que tiremos proveito disso e essas energias sejam transformadas em energias que nós consideramos salutares para nós mesmos. Então, essa ideia, ele vem falar muito, né, de fluir as coisas sem muita rigidez, deixar as coisas acontecerem, né, sem ter muita rigidez, ser flexível. Hoje tem uma palavra muito utilizada aqui que é resiliência, né, ser resiliente nas coisas, mas a ideia é da gente ser flexível, né, como ele diz aqui na sua analogia das árvores, né, aquelas que quando vem um tornado, um furacão, elas são muito fortes, muito firmes, a velocidade do vento acaba tirando ela, porque ela vai formando uma barreira, né? Vai ter ali um atrito entre a, a árvore firme, forte, rígida, e aquele vento de alta velocidade acaba tirando a árvore. E quando a árvore é flexível, ela se deixa moldar pela força do vento, e a hora que o vento para, ela volta na sua posição original. Então, ela tensiona, estica e volta. Essa é a ideia da resiliência, da flexibilidade e da não rigidez, né? Então, que possamos seguir dessa forma os nossos conceitos. No aforismo, no capítulo 77, Lao Tzu diz: o tal do céu, como se assemelha ao arqueiro. Ele empunha para baixo o que está no alto e levanta para o alto o que está embaixo. Ele diminui o que existe em demasia e completa o que é insuficiente. Cabe ao tal do céu reduzir o que é demais e completar o que é insuficiente. O tal do homem não é assim. Tira do que não tem bastante para dar o que tem demais. Mas quem é capaz de dar ao mundo o que tem o supérfluo? Só o possuidor do tal. Assim também o sábio. Ele cria e não guarda, realiza a obra e não permanece junto dela. Ele não gosta de mostrar sua importância diante dos outros. Então, a Corrida 67, ela vai falar para a gente sobre ah, essa ideia do que está embaixo, está em cima. Vamos lembrar muito aqui o princípio hermético que estudamos lá no módulo 1, 2022, Egito Antigo, quando vai falar do princípio da correspondência. Então, tem um pouco a ver aqui com essa ideia, né, do princípio da correspondência, mas ele vai falar mais sobre o lugar do equilíbrio, cada coisa no seu lugar, né? Então, vai colocando as coisas em equilíbrio e deixando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, a energia, que é o tal aí, ela trabalha para poder gerar o equilíbrio. E muitas vezes, o equilíbrio que geramos nas nossas vidas, nas nossas experiências, não são por causa dessas energias que estão à nossa volta. E podemos dar o nome que a gente quiser a essa energia. Aqui na tradição é chamado de tal. E a energia, ela favorece o nosso equilíbrio. Você tem que pegar os preceitos cristãos, Jesus vai falar, ajuda que o céu te ajudará. Você tem que fazer a sua parte
para que a energia do céu, a energia de Deus, que Deus possa também contribuir com a sua parte. Mas nós temos que fazer também um movimento. E todo movimento que a gente faz, que desarmoniza, que desequilibra, é por nossa própria conta, porque a energia de Deus, a gente quiser usar esse nome, a energia do fluxo cósmico, a energia espiritual, a energia do tal, o nome que a gente quiser usar, ela está aqui, nos envolvendo sempre para o nosso equilíbrio. Toda vez que há um desequilíbrio, é porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, causamos esse desequilíbrio. Ele fala também que também tem um desequilíbrio social, né? Então ele vai falar que o homem, você vê o tal do céu, olha que interessante, o tal do céu gera um equilíbrio. E aqui, ó, a grifado, letra maiúscula, é o céu, o tal do homem, letra minúscula, esse homem, letra minúscula, que é nós aqui, né, no mundo, aqui nós, aqui encarnados, né, o homem aqui, né, nesse plano aqui material, ele já não é igual ao do céu. Por quê? Porque ele sempre tenta tirar sentimentos, gerando um desequilíbrio. E aqui a gente está, né, dá para ver perfeitamente que é um desequilíbrio social. Né? Estamos falando do mundo da matéria, então há um desequilíbrio social, porque o tal do homem não é semelhante ao tal do céu. Muito legal esse conceito. Como que seria bom, né, os governantes ter essa ideia, né, e nós também não só transferimos, né, para terceiros, nós também temos essa ideia de gerarmos um equilíbrio onde quer que estejamos, até um equilíbrio social. Então, se eu tenho demais, que eu possa também compartilhar com aquele que tem de menos, para poder gerar esse equilíbrio que o sal, que o tal, perdão, que o tal do céu gera na sua essência. E por final, aqui desse aforisma 77, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o sábio, que é um cara que não se apega, né? Não se apega às suas obras, não se apega a ser evidência na sociedade, ou onde quer que esteja, ele não se mostra, não quer ter essa evidência, e é por isso que o sábio tem essa essa ação, essa ideia, esse conceito já é intrínseco no sábio, por isso que é considerado sábio de simplicidade e humildade. E o que ele tenta buscar é um poder, buscar o poder, mas é o poder de ser uma pessoa cada vez melhor, ser um ser humano cada vez mais humano na concepção profunda dessa palavra humanidade, né? Quando a gente tem humanidade, quer dizer que nós estamos fraternos com todos. Muito legal esses ensinamentos, esses conceitos que Glaucio traz para nós. Muito bom. Vamos já para o 78, que diz: no mundo inteiro não há nada mais fluido e suave do que a água. Entanto, para atacar o que é duro, nada se iguala a ela, nada pode mudar isso. A fraqueza vence a força, a suavidade vence a dureza. Todos na terra o sabem, mas ninguém é capaz de agir assim. É por isso quem um sábio disse, é por isso que um sábio diz: quem toma sobre si a lã do reino, esse é o Senhor do sacrifício da terra. Quem torna sobre si a infelicidade do reino, esse é o reino. As palavras são verdadeiras, parecem paradoxais. Palavras verdadeiras parecem paradoxais. Muito bem. Então, no aforismo 1, capítulo 78, Lao Tzu vem falar para a gente sobre uma analogia entre, de novo, né? Aqui a gente está falando da fraqueza, né? Que a fraqueza vez, de novo, a fraqueza tem a ideia aí de ser flexível, né? De ser maleável, de ser resiliente. Então, quanto mais flexível, maleável, e se a força é muito grande,
ela vai perder para essa flexibilidade, para essa fraqueza. E ele vai falar para aproveitar as oportunidades para fluir em direção de algo, em direção de Deus. Então, a analogia que ele fala da água, né, que a água, tem o ditado, né, que água mole, pedra dura, tanto passa até que fura, porque ali ela vai estar persistindo no caminho até ela encontrar o caminho. Então, aqui também vem uma ideia de perseverança para nós, que a gente possa perseverar no caminho que nós estamos buscando, o caminho de espiritualização de nós mesmos, né? De sermos mais espirituais. E se a gente não quer ser espiritual, usar essa palavra de espiritualidade, que nós possamos ser pessoas, é o caminho de ser pessoas mais íntegras, né? Ser pessoas que seguem as regras, que têm altruísmo dentro de si, que têm fraternidade, que compartilham com aqueles que estão à sua volta, tudo aquilo que você detém naquele momento. Então, se a gente mesmo não quiser ir para a parte espiritual, possamos refletir sobre nós dentro da comunidade, nós dentro da sociedade, para cada vez ser pessoas melhores onde quer que estejamos. E isso vai fazer e vai trazer uma grande contribuição e fazer uma grande mudança ao nosso redor. Ele vem falar também da razão, né? A fraqueza, a força que todo mundo sabe disso e ninguém é capaz de fazer, porque tem uma razão. E a gente pode fazer uma correlação aqui sobre a fé raciocinada, né? Saber o porquê que nós estamos tendo aquela fé, isso é importante. E também fala sobre o sacrifício, né? O sábio vai se sacrificar, e o sacrifício que Jesus fez por nós, podemos fazer essa analogia para nos ensinarmos. Então, também aqui deixou o seu exemplo de sacrifício, né? Simplicidade da manjedoura e sacrifício no madeiro, para que nós possamos trilhar e seguir esses ensinamentos. E, por fim, ele vai falar aqui sobre esse paradoxo, essas coisas contraditórias. Parece que muitas vezes as palavras verdadeiras elas são contraditórias, mas na realidade, na maioria das vezes, nós gostamos de ouvir aquilo que queremos ouvir, não aquilo que precisamos ouvir. Porque nós também tenhamos, né, ouvidos para ouvir aquilo que precisamos ouvir e não somente aquilo que queremos ouvir. Bom, vamos lá para o 79, que diz o seguinte: quando se aplica um grande perdão, quando se aplaca um grande rancor, ainda resta algum movimento. Como considerar isso bem? Por isso, o sábio cumpre o seu dever e nada exige outros. Por isso, quem tem vida, letra maiúscula, cumpre o seu dever. Quem não tem vida, de novo, letra maiúscula, agarra-se ao seu direito. Cara, esse aforismo aqui, pequenininho, 79, mas ele tem uma profundidade, assim, pelo menos na minha ótica, nas minhas reflexões, muito, muito legal. E ele vem falar aqui sobre aquilo que o dever, né? O dever de fazer as coisas, mas não é fazer as coisas porque aquilo vai me gerar uma punição, é o dever. Então, assim, eu tenho o dever de não estacionar o carro com a vaga de, sei lá, de idoso, sendo que eu ainda não sou idoso. Esse é o meu dever, é um dever, eu tenho que cumprir aquilo como dever, né? Mas essa palavra dever aqui, a gente vai sempre lembrar, né, que nós estamos estudando uma tradição antiga, que às vezes a gente quer trazer as ideias para o nosso dia a dia da mesma forma, e isso não se encaixa, porque aqui seria o mesmo conceito do karma, né? O dever como karma, que é o meu princípio. Eu faço as coisas porque é o meu princípio, eu faço porque precisa ser feito, eu faço porque é o certo a fazer. Não porque eu vou ter uma punição, não porque eu vou ter um ganho, não porque eu vou ter uma troca. Então, a palavra dever aí não parece que é um negócio que você tem que fazer na marra. Não é isso. Você tem que fazer, tem que ser feito, porque a sua consciência já lhe cobra para que seja feito daquela maneira. Porque é aquela maneira que tem que ser feito. Porque aquilo é a minha essência, é o meu propósito, é o meu entendimento. É nesse sentido, né? E ele vem falando aqui sobre
esse entendimento da vida espiritual. Então, quem tem o entendimento da vida espiritual, ele cumpre essa essência, ele cumpre o seu dharma, o seu dever, ele faz aquilo porque ele já adquiriu aquela consciência, né? Pode ser espiritual, pode ser a palavra que você quiser usar, ele já tem essa consciência dentro dele, e ele pratica esse dever, entre aspas, porque é aquilo que a gente vai fazer, que a nossa consciência já sabe que é o certo. Eu faço porque é natural que eu fazer, é um propósito, é o meu dharma, né? Pegando essa palavra que nós estudamos no módulo 2, quando vimos o Bhagavad Gita, Índia antiga, lá Krishna falava muito desse Dharma. Cumpre o seu Dharma, cumpre o seu propósito, o seu dever, porque você veio para isso. Esse é o seu propósito. A gente pode também fazer uma analogia entre as parábolas cristãs, né, na Bíblia cristã, no Novo Testamento, quando Jesus vem falar dos talentos. Ele traz a ideia, a história, a parábola, a alegoria dos talentos. Todos nós temos talentos. O que nós estamos fazendo com o nosso talento? Nós estamos abrindo o buraco e guardando ele lá, escondendo o talento para não se perder. Nós estamos dividindo o nosso talento, multiplicando o nosso talento conforme essa famosa parábola que Jesus nos trouxe. Então é preciso que a gente possa cumprir o que está na nossa consciência, né? Sondar o nosso próprio, a nossa própria consciência para a gente poder achar, né, essa palavra, esse propósito, se a gente ainda não sabe direito, então vamos entrando lá dentro de nós mesmos, dentro de nós, para a gente procurar o que é o meu dever de ser feito sem pensar em benefício, sem pensar em receber nada em troca, sem pensar é, em qualquer tipo de ganho, de vantagem, etc., é o dever fazer aquilo, porque aquilo é o correto. Então, vamos para o aforismo 80, que diz: um país pode ser pequeno e poucos dos seus habitantes, instrumentos que multiplicam a força do homem, não devem ser usados. Por isso, deve pensar seriamente na morte e não deve viajar para longe. Mesmo que haja navios e carros, ninguém deve servir-se deles. Mesmo que haja couraças e armas, ninguém deve ostentá-las. Que o povo volte a fazer nós de cordas para utilizá-los. A vida escrita, que faça doce o seu alimento e bela as suas roupas, pacífica a sua moradia e alegre os seus costumes. Que os países vizinhos estejam ao alcance da vista, de modo que se possa ouvir de cada lado o canto dos carros e o latido dos cães. E assim as pessoas morrerão em área vazada, sem ter viajado de um lado para o outro. Então, esse aforismo ele vem falar da passividade, né, que a gente possa usar o menos possível, né, de força. Ele já falou isso em outros aforismos, trouxe esses conceitos, e aqui ele vem reforçar, né, porque imagine se alguém ele é muito, ele agride com muita facilidade, é melhor que esse agressor não tenha arma, certo? Porque ele vai agredir de uma maneira menos intensa. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos o que o Lausu está querendo aqui trazer, pelo menos na minha interpretação, é isso, que a gente possa, né, é, é, o universo conspirar ainda e que a gente possa ir nos desarmando, porque se eu sou muito agressivo, que eu possa ter o mínimo de arma possível na minha mão, que a minha agressão vai ser cada vez menor, né, menos possível. E também, perdão, podemos aqui reduzir, ou resumir, ou trazer uma outra ideia aqui bem contemporânea sobre essa passagem, quando a gente tem aquela ideia, não vai deixar aí
o lobo toma conta do galinheiro, né? A gente não vai poder deixar ali, né, as galinhas à mercê do lobo, o lobo, né, comer, né, nessa analogia, nessa brincadeira popular, né? Vamos deixar ali a galinha com o lobo, ela vai comer a galinha, ó. Então é mais ou menos isso, não dá a chance para aqueles que possam é, fazer algo, né, de ruim. Então, se a pessoa ela tem uma índole duvidosa, que ela não seja tão inteligente, né? Porque se ela for muito inteligente com uma índole que não é muito boa, ela pode trazer muita dores para muitas pessoas. E é isso. E dentro do conceito que a gente estuda, principalmente se a gente for pegar a ideia do conceito espírita, que o espírito de verdade vem falar sobre as duas áreas, né, do conhecimento e do amor, e que nós precisamos das duas áreas. Mas se em casa tenha que escolher, que possamos escolher o amor, né, é óbvio, porque é muito melhor eu ser doce, que nem está falando aqui, né, é, que, eu, que eu possa ser tranquilo e sem ter muito conhecimento, que adianta eu ter muito conhecimento e não ter o amor, pode trazer muito transtorno para nós mesmos e para a sociedade. E agora estamos chegando aqui no nosso último aforisma do livro Tao Te Ching de Lao Tzu, que diz: as palavras verdadeiras não são bonitas, as palavras bonitas não são verdadeiras. A habilidade não é persuasiva, a persuasão é destituída, perdão, de mérito. O sábio não é erudito, o erudito não é sábio, o sábio não acumula posse. Quanto mais ele faz para os outros, mais ele possui. Quanto mais dá aos outros, mais ele recebe. O tal do céu favorece sem prejudicar. O tal do sábio é agir sem lutar. Muito bem. Então, aqui, nesse último aforisma, ele vem nos dizer, né, de novo, fazer aqui as dualidades, né, que ele vem trazendo sempre as ideias duais, né? As palavras verdadeiras não são bonitas, as palavras bonitas não são verdadeiras. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, às vezes nós gostamos de ouvir o que queremos e não o que precisamos. Vem falar também sobre a habilidade da gente não persuadir ninguém de maneira ostensiva, e sim pelas nossas próprias ações, né? Então, nós não vamos usar muitas palavras, né? A gente tem um conhecimento sobre isso, mas sim usar as nossas ações, os nossos exemplos, né? Como força persuasiva para com aqueles que estão à nossa volta. Então, falar muitas vezes não gera tanto impacto, fazer as coisas acaba gerando muito mais impacto na persuasão de outros. E ele traz também a ideia aqui desse contraponto, né? O erudito aqui é aquele que tem muito conhecimento, né? Aquele que, que estuda muito, que se aprofunda muito, e isso não é sabedoria, né? A sabedoria é coisa, às vezes uma pessoa sábia que tem nenhum tipo de estudo, e tem pessoas que já fizeram, né, doutorado, PhD, eles não são sábios, eles têm um conhecimento, mas eles não têm uma sabedoria. Então a sabedoria vai além disso, porque a sabedoria está muito intrínseca com a vivência, né? Como se vive, como se reage às situações. E aí sim a gente vê quem está mais sábio e quem é mais erudito ou aquele que tem mais conhecimento. E de novo ele vem falar aqui sobre o desapego, né? Sem ter apego a nada, aquele que é sábio, ele não tem muitas coisas, ele vive na simplicidade e no mínimo possível. Perdão. Muito bem. E é isso, estamos aqui então chegando ao final desse livrinho, que é muito legal, né? Foi muito bom a gente estudar. Espero que quem esteja acompanhando aqui os estudos
tanto das reflexões que estamos trazendo. E aí, para finalizar, Lao Tzu vai falar que o tal do céu de novo, ele vem nos auxiliar, ele favorece, ele não prejudica, ele está querendo buscar a nossa harmonia. Então, o tal do céu, ele quer nos estimular a sermos harmônicos e a gente sempre vai fazer algo, né? Aquele que tem a sabedoria, o tal do sábio, aquele que é sábio e já tem o pau dentro dele, ele age, se tem muita resistência, ele não precisa lutar consigo mesmo, porque essas batalhas já foram superadas. Aqui tiramos alguns pontos para a gente poder trazer as nossas reflexões mais aqui atuais, fazendo aquele paralelo que a gente sempre faz, que é levar o equilíbrio para a sociedade, sacrificar um pouco do meu eu em prol de todos e fazer o seu dever, aqui, entre aspas, né, aquele dharma, aquilo que a gente precisa fazer. Buscar o amor e o conhecimento simultaneamente. Perdão. Não adianta, né, eu ter só um dos dois, como a gente já disse aqui, né, o equilíbrio das duas áreas. Precisava do amor e do conhecimento. E a gente vê isso, que Jesus tinha, né, muito amor e muito conhecimento, porque ele manipulava todas as energias, inclusive as forças da natureza. Muito bom. Ele só poderia fazer isso se ele tivesse o conhecimento. Então a gente precisa dos dois. E se tiver que escolher entre um, escolha o amor, e será um caminho melhor. Fazendo um paralelo aqui com a Bíblia hebraica, então, os hebreus, o Velho Testamento, Salmos, no verso 5 do capítulo 4, ele diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. No livro Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por que está o dever aqui? Porque é a nossa essência, porque nós temos o DNA divino dentro de cada um de nós. A essência divina está aqui dentro. E a gente precisa esvaziar, às vezes, um pouco de nós mesmos para que essa essência divina includa e se prolifere por todo o nosso ser. Também nos Salmos, no Salmo 143, no verso 11, diz o seguinte: vivificai-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Então, aquele que vai buscar a justiça de Deus, o amor de Deus, e tentar vivificar em nós. Na Bíblia cristã, que a gente conhece como Novo Testamento, carta aos Efésios, Paulo, no capítulo 5, no verso 2, diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, e aroma suave a suavidade de Deus e Jesus, perdão, quando teve aqui entre nós a sua resiliência para poder conviver aqui entre nós, né? Entender a nossa pequenez ainda, entender ainda o momento que nós estamos vivendo de evolução de pessoa e de espírito, e isso ele fez com muito amor. Carta ao Romano, verso 5 do capítulo 13, é necessário que esteja sujeito não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. De novo aqui, a gente vai fazer porque a nossa consciência é o certo, é o correto a fazer. E Paulo já vem trazendo esse conceito na carta aos Romanos, né, na epístola aos Romanos, trazendo essa advertência ou essa orientação para a gente fazer, não pensando em punição, mas pensando em fazer, porque é o correto, é a consciência falando mais alto em nós mesmos. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16,
e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, essa força do tal do céu, que a gente pode aqui na tradição cristã, né, na Bíblia cristã, no Novo Testamento, chamar de Deus, que Deus está em nós, que nós estamos em Deus, que Deus está em toda parte, conforme aqui as ideias do tal, né, do tal tequim. Agora, no Espiritismo, Revista Espírita do ano 6º, dezembro de 1863, tem o título lá de O Dever, e eu trouxe um pedacinho só para a gente aqui poder degustar, e quem quiser pode pesquisar, a internet tem essas revistas, e ler o texto inteiro, e diz o seguinte: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração, não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão das suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. Muito legal que a gente fazer esse fechamento da ideia, né, desse dever que está dentro de nós e depende das nossas escolhas. Livre-arbítrio, o que eu escolho fazer e o que eu não escolho fazer. No livro Despertar do Espírito, capítulo 2, perdão, capítulo 8, que é o encontro, que é o título é Encontro com a Harmonia, trouxe também um pedacinho dizendo: o ser humano está fadado às estrelas, autoiluminando-se com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento, de forma a atingir a meta para o qual foi criado, a perfeição. Sede perfeito como o vosso Pai é no céu, é perfeito, né? Jesus deixou esse ensinamento. E aqui nesse livro ele vem falar que nós estamos fadados às estrelas, nós vamos, né, nos autos iluminarmos dentro da sabedoria, do conhecimento e do amor. Essa tríplice, né, conhecimento, sabedoria e amor, vai fazer a gente subir as estrelas e irmos em busca da nossa própria autoiluminação, que a gente pode chamar de perfeição. Lembrando sempre que é uma perfeição relativa, né? Perfeição absoluta, somente Deus. Muito bom. Não se trata, vamos seguindo que não terminou, a perfeição não se trata de uma fantasia religiosa ou de uma premissa falsa, com caráter ilusório, que o sol da realidade desfaria de imediato. Então, essa busca da perfeição, aqui nesse texto, fala que não é uma fantasia religiosa, né? Ou é uma premissa falsa de caráter ilusório, não tentando enganar, mas sim é uma realidade. Então, aqui foi um exercício prático que nós fizemos durante os estudos, aqui no momento partilha lá no grupo de estudos, né, o que as tradições do tal tem a ver com a minha vida, e aí a gente compartilhou lá esses ensinamentos, né, aliás, perdão, essas experiências, né, que cada um está participando no momento, é, pode trazer aí das tradições do Talk King para a vida, compartilhando lá no meu caso, a gente fazer aqui, e agora nós já vamos falar aqui do novo livro texto, então o Talk King vai ficar para trás se a gente passou todos os aforismas, estamos estudando só o aforismo, é claro, né, o livro Talk King ele tem aqui mais observações, comentários, etc., mas nós ficamos em cima só com os aforismas, e agora eu vou fazer a mesma coisa com os Analectos de Confúcio. É esse livrinho aqui, é essa tradução que a gente vai usar aqui na tela. É esse livro. E vamos aqui para o próximo vídeo já trazer o livro 1 e o livro 2. É isso que a gente vai trazer aqui no próximo vídeo sobre esse livrinho aqui. Lembrando que o livro, né, o Analectos, é dividido em livro 1, 2, 3 e assim por diante. E é assim que a gente está separando os nossos estudos. Muito bom. Enquanto a gente estuda é, o livro 1 e o livro 2 do livro Os Analectos, nós trazemos aqui também o exercício de reflexão prática, exercício prático que a gente poder ficar mentalizando. Tenho coragem de admitir minhas falhas e me esforçar em transformá-las em acerto. Muito bem. Então,
que a gente possa estar refletindo isso enquanto estamos estudando o livro 1 e livro 2 dos Analectos. Agradeço, então, a todos. Chegamos aqui ao final. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Muito obrigado aí pela simpatia, pelo carinho de estar acompanhando aqui o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, esse projeto que ele está se incorporando a cada dia mais. Nós temos outras coisas para fazer dentro desse projeto que temos em mente aqui para o médio e longo prazo, mas estamos indo devagar, como sempre. E esse meio de comunicação foi um dos primeiros que nós fizemos, e o Clube do Livro também. Estamos tentando expandir o clube, mas sempre devagar, sem muita pressa. E eu agradeço demais a todos que estão aqui colaborando com esse projeto, compartilhando, se inscrevendo no canal, indicando o canal para os parentes, dos amigos. Isso é legal, isso é bom, porque não nem só outros conceitos, né? A gente vê tanta coisa aqui na internet, porque é um mundo livre, mas que a gente possa contribuir um pouquinho, trazendo esses ensinamentos, sempre com paralelo com a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e o Espiritismo, para que a gente possa, assim, tentar fazer essas correlações e refletir cada vez mais e trazer para o nosso mundo prático. Eu acho que o mais importante é esse, é ver, ouvir, aprender e vivenciar, trazer para o nosso dia a dia, para nossas vivências, para nossa experiência, um esforço. Né? Não vamos ser sábios, pelo menos eu vou falar por mim, né? Eu não vou ser sábio nessa encarnação. Estou a caminho de buscar essa sabedoria dentro de mim, mas, né, que nós possamos a cada dia mais usar essa sabedoria nas nossas vidas para que no futuro, em outras experiências, quem sabe, nos tornemos aí um sábio que possa liderar e conduzir, né, muitos pensamentos e muitas pessoas na prática de sermos pessoas, seres humanos, cada vez mais humanos, cada vez melhores. Desejo a todos, então, ótimas reflexões, que Jesus abençoe os nossos esforços e que possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Beijo a todos. Até o próximo vídeo.